Era uma manhã tranquila. No silêncio da vasta e intocada extensão das terras montanhosas da Sibéria Média, o sol começava a espreitar, iluminando a densa taiga, e a vida selvagem seguia seu ritmo ancestral. Mas algo estranho estava prestes a acontecer. Algo que, até hoje, parece pura ficção científica. Um evento tão colossal e inexplicável que desafia a lógica e a compreensão humana. Prepare-se para mergulhar no incidente de Tunguska, um dos maiores e mais intrigantes mistérios da história moderna. Era uma manhã comum de verão na remota taiga siberiana. O sol mal havia nascido quando, por volta das 7h17, um fenômeno aterrorizante rasgou os céus. Testemunhas a centenas de quilômetros de distância relataram ter visto uma bola de fogo brilhante, mais intensa que o próprio sol, cruzando o firmamento. Segundos depois, um estrondo ensurdecedor, seguido por uma onda de choque que fez janelas estilhaçarem, pessoas caírem e até trens saírem dos trilhos. A explosão, que ocorreu a uma altitude estimada entre 5 e 10 quilômetros, não atingiu o solo diretamente. Mas o que se viu foi algo igualmente devastador. Uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta completamente arrasada. Para dar uma ideia, isso é maior que a cidade de São Paulo. Cerca de 80 milhões de árvores foram derrubadas, todas apontando para fora do centro da explosão, como palitos de fósforo espalhados por uma força invisível. A energia liberada? Estimativas variam, mas a maioria aponta para algo entre 5 e 30 megatons de TNT. Para contextualizar, a bomba de Hiroshima liberou cerca de 15 quilotons. Estamos falando de um evento 1000 vezes mais potente. A Rússia, na época, estava em turbulência, e a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa se seguiram, adiando qualquer esforço científico sério. Foi apenas em 1927, quase 2 décadas depois, que a primeira expedição científica chegou ao local. Liderada pelo mineralogista russo Leonid Kulik, a equipe tinha um objetivo claro: encontrar o meteorito que, presumia-se, havia causado a devastação. Kulik, um entusiasta de meteoritos, estava convencido de que encontraria uma cratera gigante e fragmentos do corpo celeste. Mas o que ele encontrou foi um cenário de destruição sem precedentes, e a ausência de uma cratera de impacto o deixou perplexo. Em vez disso, havia uma área central onde as árvores estavam de pé, mas desgalhadas e carbonizadas, e ao redor um padrão radial de árvores derrubadas. Essa observação foi a primeira pista de que a explosão não havia sido na superfície, mas sim na atmosfera. As expedições de Kulik foram árduas. A região era pantanosa, infestada de mosquitos e de difícil acesso. Apesar das dificuldades, ele e sua equipe coletaram amostras de solo e observaram os padrões de queda das árvores. Eles não encontraram nenhum fragmento grande de meteorito, o que só aprofundou o mistério. Como algo tão poderoso poderia ter desaparecido sem deixar rastros físicos no solo? A ausência de uma cratera e de fragmentos grandes abriu as portas para uma série de teorias. A teoria mais aceita pela comunidade científica é a da explosão atmosférica de um meteoroide ou fragmento de cometa. Pense assim: um objeto cósmico, talvez com dezenas de metros de diâmetro, entra na atmosfera terrestre em alta velocidade. A pressão e o atrito com o ar geram um calor imenso, fazendo com que ele se desintegre e exploda antes de atingir o solo.
Essa explosão libera uma quantidade colossal de energia, criando uma onda de choque devastadora. Mas qual a diferença entre um meteoroide e um cometa nesse cenário? Um meteoroide é geralmente rochoso ou metálico, enquanto um cometa é composto principalmente de gelo e poeira. Se fosse um cometa, ele se vaporizaria quase completamente na atmosfera, deixando pouquíssimos ou nenhum fragmento sólido para trás. Isso explicaria a ausência de uma cratera e de grandes pedaços de rocha. Se fosse um meteoroide, ele poderia ter se fragmentado em pedaços menores, que se espalharam pela área, mas sem formar uma cratera central. Análises químicas posteriores, realizadas em amostras de solo e turfa coletadas na região, encontraram pequenas esferas microscópicas com uma alta proporção de níquel em relação ao ferro. Essa composição é característica de materiais extraterrestres, reforçando a hipótese de um objeto vindo do espaço. No entanto, a quantidade desses materiais é mínima, o que ainda levanta questões sobre a natureza exata do objeto. Houve quem sugerisse que Tunguska foi o local de um pouso forçado de uma nave alienígena, ou até mesmo um teste de uma arma secreta de energia. Outros apontam para um buraco negro em miniatura que atravessou a Terra, ou até mesmo um raio globular gigante. Embora fascinantes, essas teorias carecem de evidências científicas e são amplamente descartadas pela comunidade. Mas não podemos negar que elas adicionam um tempero extra a esse mistério cósmico. O evento de Tunguska, apesar de ter ocorrido em uma área remota e sem vítimas diretas, teve um impacto profundo na forma como a humanidade enxerga as ameaças vindas do espaço. Ele serviu como um lembrete brutal de que nosso planeta não está imune a impactos cósmicos. Se um evento como Tunguska tivesse ocorrido sobre uma área densamente povoada, as consequências seriam catastróficas. Foi em grande parte por causa de Tunguska que a comunidade científica e agências espaciais começaram a levar a sério a necessidade de monitorar objetos próximos à Terra, os chamados NEOs, Near Earth Objects. Telescópios em todo o mundo trabalham incansavelmente para identificar e rastrear asteroides e cometas que possam representar uma ameaça ao nosso planeta. Programas de defesa planetária, embora ainda em estágios iniciais, buscam desenvolver tecnologias para desviar ou mitigar o impacto de um objeto em rota de colisão. O dia 30 de junho, a data do evento de Tunguska, foi escolhido como o Dia Mundial do Asteroide, uma iniciativa global para aumentar a conscientização pública sobre o risco de impactos de asteroides e a importância da pesquisa e do monitoramento. É um dia para lembrar que, embora raros, esses eventos são uma realidade cósmica e que a preparação é fundamental. Tunguska nos ensinou que o perigo pode vir do céu e que a ciência é nossa melhor defesa. Apesar de mais de um século de investigações, o evento de Tunguska ainda guarda segredos. A ausência de uma cratera, a falta de fragmentos grandes e a magnitude da explosão continuam a alimentar debates. Seria um asteroide rochoso que se desintegrou completamente? Um cometa gelado que se vaporizou? Ou algo ainda mais extraordinário que a ciência ainda não compreende totalmente? Novas pesquisas, utilizando tecnologias mais avançadas, continuam a ser realizadas. Cientistas buscam por micropartículas, por evidências químicas mais conclusivas, por qualquer pista que possa finalmente desvendar o que realmente colidiu com a atmosfera terrestre naquele fatídico dia de 1908.
O mistério de Tunguska é um lembrete de que o universo é vasto e cheio de fenômenos que desafiam nossa compreensão e que a história, por vezes, nos apresenta enigmas que persistem através do tempo. O evento de Tunguska é uma história que nos faz refletir sobre a fragilidade da vida na Terra e a imensidão do cosmos. É um capítulo fascinante na história da ciência e da exploração. Um mistério que continua a inspirar pesquisadores e a alimentar a imaginação de todos nós. Qual a sua teoria sobre Tunguska? Você acredita que foi um asteroide, um cometa ou algo completamente diferente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa. Se você gostou deste mergulho profundo em um dos maiores enigmas da história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal História Bizarra para mais histórias que vão te deixar pensando. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!